Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 13. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2010. O 13º arco de The Walking Dead é chamado de Longe Demais. Nesse momento, o grupo de Rick finalmente começa a se acostumar com a vida pacata em Alexandria. Mas, como sempre, existe alguém que pode colocar tudo a perder. O volume 13 contém as edições de número 73 até a número 78. E como essa é uma sequência de eventos, o link para o vídeo dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com todos indo dormir depois da noite de confraternização em Alexandria. Mas Abraham levanta no meio da noite, ansioso, com pânico por ter que sair da comunidade no próximo dia, no seu primeiro dia de trabalho. Quando amanhece, Rick serve o café da manhã para Carl, só que isso faz o garoto pensar na sua mãe. Ela é quem fazia isso para ele. Então Carl começa a chorar. Michonne e Morgan acordam. Eles passaram a noite juntos. Mas Morgan ainda estava abalado pela perda da sua família e acredita que isso foi um erro. E ver essa reação de Morgan deixa Michonne irritada. Algumas horas depois, Glenn estava na casa que serve como arsenal e depósito de suprimentos. E ele comenta com Olivia sobre como o estoque deles é bem vasto. Então ela explica que nem sempre é assim. Tem momentos que eles precisam ter mais cuidado com a quantidade, então é bom sempre racionar. E Olivia é quem faz o gerenciamento daquilo tudo. Nesse momento chega o grupo de expansão da comunidade, comandado por um homem chamado Tobin. Ele tá ali para buscar armas e munições porque eles vão pro lado de fora. E Glenn, já que tá por ali, pede para entrar também, só para ver o que eles têm no arsenal. Abraham, que agora faz parte dessa equipe de construção, também tá com Tobin. E quando Olivia abre a porta, Glenn entra junto com todos e fica surpreso com a quantidade de armas e munições ali dentro. Todos se armam, inclusive com Abraham pegando a sua própria arma, que ele usa desde antes de chegar ali. E conforme todos vão saindo, Glenn discretamente se aproxima da janela e a deixa destrancada. Era para isso que ele queria entrar. O grupo de Tobin, agora devidamente equipados, se preparam para partir, enquanto Glenn pega os seus suprimentos e vai para casa também. E naquele momento, Rick passa por ali, fazendo a sua ronda, então Glenn lhe dá um sinal de que foi bem sucedido. Direto da sua casa, quem observava a saída do grupo de construção era Regina Monroe, a esposa de Douglas. Ela estava junto do filho Spencer. E Regina comenta que viu o filho conversando com Andrea na festa. Só que, desconfortável em falar isso com a mãe, Spencer apenas diz que gostou de conversar com ela. Enquanto isso, Heath vai falar com a doutora Cloyd sobre Scott, que está sendo tratado por ela desde que foi resgatado. Mas a doutora afirma que a situação não é boa e talvez até mesmo piore. Heath se sente culpado por toda essa situação, mas Cloyd fala que não tem nada que eles possam fazer. A infecção da sua perna não diminuía. Ela já fez tudo que era possível dentro do que eles têm ali. Então só podem esperar e deixá-lo repousar por enquanto. Do lado de fora da comunidade, a equipe de construção começa a se mobilizar. E por Abraham ser o novato da equipe, Tobin o encaminha para a tarefa de coleta de materiais junto com um homem chamado Bruce. Abraham e Bruce realizam a tarefa de coletar materiais numa área de construção abandonada. E numa pausa para descansar, eles conversam sobre tudo aquilo. E Bruce comenta como toda essa operação foi inicialmente idealizada por Davison, antes mesmo de Bruce se juntar à comunidade. Abraham então pergunta quem é Davison, mas Bruce afirma que logo ele vai saber. Assim como ele vai descobrir o quanto essa comunidade não é tão perfeita como parece. Independente disso, Abraham acredita que ainda assim é melhor viver dentro dela do que do lado de fora. E Bruce concorda.
De qualquer forma, a conversa é interrompida quando dois mortos-vivos aparecem, o que para eles é o sinal de ir embora. Dentro da comunidade, Rick continuava sua ronda, mas na verdade ele estava indo discretamente até o arsenal, onde ele abre a janela que foi destrancada por Glenn, onde o próprio Glenn aparece para ajudar. Rick e Glenn conseguem pegar as armas que precisavam, apenas uma quantidade suficiente para não levantar suspeitas. Então eles se separam, com Glenn levando as armas para a casa de Rick, enquanto Rick fecharia a janela pelo lado de dentro do arsenal. Mas quem Rick encontra no caminho é o próprio Douglas. Então Rick disfarça, dizendo que estava por ali analisando o perímetro. Assim, de volta na sua casa, Rick e Glenn organizam tudo. Rick pede para Glenn espalhar as armas para o restante do grupo, mais especificamente para Abraham, Andrea, Michonne, Morgan, Rosita e o próprio Glenn. Mas ele também pede para não contar para mais ninguém sobre isso, nem mesmo para Carl. Rick também fica com uma arma, e assim o próximo passo é apenas continuar seguindo as regras e vivendo como parte daquela comunidade. A ideia não é tomar Alexandria para eles, pelo menos não enquanto eles ainda são bem tratados por lá. Isso era só uma precaução. Enquanto isso, de volta ao grupo de expansão, Abraham e Bruce voltam para junto dos outros, só que mais mortos-vivos começam a aparecer. As criaturas surgem muito rapidamente e cercam a única mulher do grupo, chamada Holly. Então Abraham rapidamente se mobiliza para ajudá-la, mas Tobin e os outros não fazem o mesmo. Ao invés disso, eles entram no que Tobin chama de formação falange e começam a atirar nos caminhantes para protegerem a si próprios. Abraham fica surpreso com isso, mas se concentra em ajudar Holly. E juntos, Abraham e Holly eliminam os mortos-vivos que os atacavam. Depois disso então, Abraham confronta os outros, que praticamente deixaram Holly para morrer. Fora que ele não foi informado sobre nenhuma formação falange. Tobin tenta se defender, dizendo que Abraham não sabe das coisas que eles já passaram. Mas Holly, diante dessa situação, dá uma joelhada em Tobin por tê-la abandonado. De qualquer forma, a ideia era ir embora e tentar voltar outro dia. Mas depois do que presenciou, Abraham levanta a cabeça e decide tomar as rédeas. Ele diz que eles têm bastante tempo para finalizar aquele trabalho antes de mais mortos-vivos chegarem. Então eles vão seguir em frente. Naquela tarde, Rick oferece uma das armas roubadas para Andrea, mas ela se recusa. Apesar das suas desconfianças, ela quer tentar fazer a sua estadia na comunidade dar certo, e ela não quer ser pega portando uma arma. Então ela pergunta por que Rick tá desse jeito, com medo de perder a comunidade, a ponto dele considerar tomá-la à força caso fosse necessário. E Rick fala que é por Carl. A vida de Carl mudou muito. Ele praticamente perdeu a infância com esse apocalipse. Ele perdeu a mãe e a irmã recém-nascida. O próprio Rick quase morreu na sua frente. Carl presenciou muitas coisas horríveis e isso o mudou a ponto de não conseguir aproveitar essa possível última chance de ter uma vida normal. Por isso, Rick vai fazer Alexandria dar certo, por bem ou por mal. Algumas semanas se passam e Douglas chama por Tobin para conversar sobre a equipe de construção. Quem liderava a equipe agora era o próprio Abraham, e Tobin parece ter aceitado isso. Então Tobin explica o que aconteceu com Holly naquele dia e como ela quase morreu por culpa dele. Acontece que Tobin estava mais preocupado com ele próprio do que com o grupo como um todo. Abraham foi quem conseguiu organizar o grupo de uma forma mais eficiente, não apenas no combate contra os caminhantes, como no próprio processo de expansão do cerco. Segundo Tobin, todos no grupo de Rick são incríveis, trazendo novas perspectivas das coisas que nenhum deles pensava. A eficiência foi tanta que em pouquíssimo tempo a nova área para a comunidade já estava disponível, com novas casas para o grupo de Rick e com a igreja para o Padre Gabriel. Assim, naquela noite, o padre realiza a primeira missa de Alexandria. No final da missa, Douglas até mesmo agradece o padre pelos seus serviços. E uma vez sozinho,
Gabriel chora, agradecendo a Deus por tê-lo levado até ali, acreditando que tudo que passou até agora foi o caminho que Deus lhe deu. No próximo dia, Glenn faria o seu primeiro serviço de coletador de suprimentos. Ao mesmo tempo, a febre de Scott piorou, então a doutora Cloyd dá a Heath uma lista de antibióticos mais fortes que talvez o ajudaria na sua recuperação. Assim, Heath e Glenn se preparam para sair. Mas antes disso, Glenn fala com Maggie e Sophia. Maggie ainda não queria que Glenn fizesse esse trabalho, mas o abraça e lhe deseja boa sorte. Enquanto isso, Rick recebe Michonne no seu primeiro dia de trabalho. Michonne não gosta muito de ter que usar um uniforme de guarda, mas admite que é melhor do que não fazer nada. Os dois conversam sobre as mudanças, e Rick com Cor pretendem ficar na mesma casa que estão agora. Então ele pergunta para Michonne o que ela vai fazer. E ela também não pretende se mudar. E o motivo é que simplesmente ela não quer tocar na sua katana. Agora que ela pendurou a espada na parede, Michonne só quer remover ela de lá se for estritamente necessário. E Rick entende. Do lado de fora, Glenn e Heath chegam numa rota que os levaria para uma farmácia. E eles atravessam por cima dos prédios, mas para continuar eles teriam que passar por um beco que estava infestado de mortos-vivos. E por isso, eles vão ter que passar a noite em cima daquela construção. Enquanto isso, naquela noite, o padre Gabriel faz uma oração pedindo que Deus guie os seus próximos passos. Ele estava muito feliz e agradecido por estar ali, mas ele viu e presenciou coisas pesadas, como a morte dos caçadores numa forma brutal. E como se fosse uma luz divina, Gabriel sabe o que fazer. Assim, ele vai até Douglas e diz que o grupo de Rick, o grupo que ele faz parte, não é confiável. Segundo o padre, o grupo é formado por pessoas ruins que fizeram coisas horríveis e que eles não pertencem a Alexandria. Apesar das alegações de Gabriel, Douglas diz que sabe que todos fizeram coisas ruins nesse novo mundo. Ele próprio e os antigos membros da comunidade também fizeram coisas, incluindo matar pessoas, para que, assim, Alexandria pudesse se tornar uma realidade. Então Douglas simplesmente decide aceitar que as coisas são como são e manda o padre voltar para casa. No dia seguinte, Rick continua fazendo a sua ronda e se encontra com Pete, o pai de Ron, o garoto com o olho roxo. Pete estava dormindo na varanda da sua casa porque ele brigou com a sua esposa. Rick, de forma amigável, diz da próxima vez que pelo menos durma no sofá dentro de casa, para não ficar doente. Mas Rick já estava desconfiando de que algo mais estava acontecendo naquela família. Fora de Alexandria, Heath e Glenn acordam e percebem que o motivo dos mortos-vivos estarem aglomerados naquele beco é porque tinha um grupo de pessoas numa das lojas. Heath queria se aproveitar da situação para irem pegar os suprimentos na farmácia, mas Glenn tem receio de que os vejam. Ele tem mais medo daquele grupo do que dos caminhantes. E provando seu ponto, um dos homens daquele grupo empurra outro para fora, o sacrificando para atrair os mortos-vivos, deixando claro que aquele grupo não era amigável. É a primeira vez que Heath presencia uma coisa dessas, mas Glenn já estava se acostumando com esse tipo de coisa. Depois que o grupo vai embora então, e os caminhantes se dispersam, Heath e Glenn vão até a farmácia onde conseguem os medicamentos que a doutora Cloyd pediu. O problema é que antes de sair, um caminhante surge atrás de Glenn, forçando Heath a eliminá-lo com um tiro, ou seja, com barulho. Eles tinham pouco tempo então antes de mais mortos-vivos aparecerem por ali. Enquanto isso, dentro da comunidade, Rick conversa com Michonne sobre Pete. Ele suspeita que Pete é um pai e um marido abusivo, que bate na esposa e no filho. A sua esposa, Jessie, pede permissão ao marido para fazer qualquer coisa, e aquele olho roxo do pequeno Ron não foi uma bola, como ele tinha dito. Então Michonne diz para ele apenas conversar com Jessie e ver como estão as coisas com ela. Assim, Rick vai até lá. Pete estava trabalhando nesse momento, e Ron estava na escola. E quando Rick questiona se tem algo acontecendo,
ela nega, mas Rick diz que pode confiar nele. E mesmo com receio, ela admite que Pete realmente é um marido e um pai abusivo. Mas ela não sabe o que pode fazer a respeito. Antes de Rick não existiam policiais ou guardas na comunidade. E eles não têm cadeia nem nada do tipo. Mas Rick diz que pode pensar em alguma coisa. Assim, quando Pete chega do trabalho, Rick diz que tá ali só pra combinar com Jesse um dia pra Ron brincar com Cor. Depois disso então, Rick vai falar com Douglas sobre Pete. Douglas estava num tipo de cemitério improvisado. De qualquer forma, Douglas já sabia sobre as atitudes de Pete, mas ele fazia vista grossa porque Pete era um médico, o único cirurgião de Alexandria. Furioso com essa atitude, Rick começa a falar de forma mais autoritária, dizendo que as coisas não vão mais funcionar desse jeito. As atitudes de Pete podem levar Jesse ou Ron à morte, e ele não vai permitir isso. Para Rick, independente da posição, a punição para as ações como as de Pete são exílio ou morte. Essa atitude mais autoritária de Rick faz Douglas lembrar de um dos homens que estão enterrados ali. Um homem chamado Alexander Davidson. De qualquer forma, naquela noite, Rick vai até a casa de Pete e o confronta. Isso gera uma luta entre os dois, com Rick gritando que não vai permitir que ele machuque a sua esposa e filho de novo. O problema é que a briga sai do controle, atraindo a atenção das outras pessoas na comunidade, incluindo Douglas, Andrea, Morgan e Michonne. Rick faz um paralelo com a sua própria experiência de perder a esposa e diz que na verdade ele estava ajudando Pete, porque ele não iria querer viver com a culpa de ter provocado a morte da sua própria família. Mas ao mesmo tempo, Rick diz que Pete nunca mais vai ver eles de novo porque ele vai matá-lo. Rick estava fora de controle e isso faz Douglas confrontá-lo. Mas em resposta, Rick saca a sua arma e a aponta para Douglas. Todos ficam chocados. Então Rick diz que Douglas não tem o que é necessário para comandar aquela comunidade e algo precisa ser feito com pessoas como Pete. Mas ele está falando isso enquanto aponta a sua arma para Douglas, o que faz todos olharem para Rick como um louco que queria tomar o controle de Alexandria. E diante dessa situação toda, Michonne atinge a cabeça de Rick com uma pedra, o derrubando e dizendo para tomarem a sua arma. Foi só depois disso que Rick olhou ao seu redor e percebeu o que fez. Todos estavam olhando para ele, horrorizados. Enquanto isso acontecia, Heath e Glenn pegam as suas motos e partem rapidamente de volta para a comunidade. O problema é que o som das motos é ouvido pelo mesmo grupo que eles viram enfrentar os caminhantes agora há pouco. Depois da confusão em Alexandria, Michonne explica toda a situação para Maggie e pede para ela cuidar de Cor enquanto as coisas com Rick eram resolvidas. Tanto Rick como Pete recebem tratamento médico e Douglas chega para falar com Rick a sós. Então ele conta sobre Alexander Davidson. Não foi Douglas quem criou aquela comunidade, mas sim Davidson, um homem que trabalhava em Washington como segurança antes do surto e era melhor amigo de Douglas. É por isso que aquele local se chama Alexandria. Alexander Davidson encontrou aquele local que era alimentado por energia solar e foi projetado justamente para situações extremas. Então Davidson entrou em contato com Douglas. No começo não tinham muros e eles perderam muitos amigos até Alexandria se tornar o que é hoje. Inclusive Douglas comenta que Olivia e Tobin estavam ali desde o princípio, assim como outros como Carter e Jessica. Até então, Davidson era considerado o líder. Ele levou o grupo para lá e tomava as decisões. Todos confiavam nele, mas as coisas começaram a mudar quando Davidson começou a se aproveitar da sua posição de poder para assediar algumas mulheres da comunidade, inclusive algumas comprometidas. Mas ninguém ousava confrontá-lo, porque Davidson era quem garantia a segurança de todos. Isso até uma mulher chamada Beth tirar a própria vida depois que Davidson a violentou.
A partir daí, as coisas pioraram. Davidson forçava as pessoas em trabalhos que não queriam, os colocavam em perigo. E, com isso, Davidson tinha se tornado um risco para a comunidade. Desse jeito, quando os muros e os portões foram finalizados, Douglas simplesmente prendeu Davidson do lado de fora. Ou seja, Douglas não matou Davidson de fato, mas o entregou aos mortos-vivos. Douglas fez isso pelo bem da comunidade. Então Douglas pede para Rick não forçá-lo a fazer o mesmo com ele. Depois disso tudo, Rick decide contar a sua própria história. Ele diz que nunca quis ser um líder. Então conta sobre o seu coma no início do surto e sobre Shane, que era praticamente o líder do seu grupo antes de Rick se juntar a eles. Ele conta que Shane e Lori tiveram um caso, mas não os culpa, porque os dois acreditavam que Rick estava morto naquela época. Inclusive, Rick tem quase certeza que a pequena e falecida Judith era, na verdade, filha de Shane. Mas ele não quer pensar sobre isso agora. De qualquer forma, ele conta como Shane era quem tomava as decisões do grupo no começo, até que Shane começou a tomar decisões ruins, como ficar em Atlanta na esperança da ajuda chegar, o que nunca iria acontecer. Rick começou a questionar isso e os outros começaram a concordar com Rick. Isso, junto com o fato de que Lori voltou para ele, fez Shane mudar, ficar mais violento e até mesmo considerar matar Rick, acreditando que isso faria as coisas voltarem a ser como eram antes. E no final, Shane acabou sendo morto, não por Rick, mas por Carl. Era um sentimento parecido com o que aconteceu entre Douglas e o seu amigo Davidson. Então Rick o entende melhor agora. Com tudo mais calmo então, Douglas acompanha Rick até a casa que é designada como escola, para que Rick fale com Carl. Carl estava tendo seu primeiro dia de aula, mas ele estava meio irritado com o pai, porque ele não tinha voltado para casa naquela noite. Então ele ficou preocupado. E vendo que Carl ficou chateado com ele, Rick apenas promete que isso não vai mais acontecer. Naquela manhã, Andrea se junta a Abraham na equipe de construção, porque ela faria a vigia do alto da torre de um sino, enquanto Abraham e os outros fariam seus trabalhos. E no final, eles a pegariam de volta, assim eles partem juntos. Enquanto isso, perto do portão, Pete gritava com Jesse para voltar para ele. Acontece que depois de tudo, Jesse se separou, e Michonne acompanhava de perto essa separação. Ao mesmo tempo, Glenn e Heath voltam para a comunidade, e Heath não perde tempo e já parte para entregar os medicamentos na enfermaria. Naquela tarde, Rick continua conversando com Douglas, e Douglas afirma que, apesar de tudo, Rick mostrou para a comunidade o que realmente acontecia com Pete e a sua família. Por causa disso, Pete foi separado de Jessica e Ron e vai viver em outra casa, e Michonne estava supervisionando tudo isso. Douglas não pretende banir Rick nem nada do tipo. Eles não estão ali para definir o seu futuro na comunidade, mas sim definir sobre o fato de Rick estar carregando uma arma. Douglas não gosta das armas dentro da comunidade, mas depois de ver toda aquela situação com Pete, ele acredita que isso possa ser repensado para algumas pessoas específicas. Rick, como guarda, era uma pessoa qualificada para essa exceção. Tanto que ele estava armado desde o começo, mas em nenhum momento ele apontou a sua arma contra Pete, mesmo depois de ter sido jogado pela janela e receber vários golpes. Rick só sacou a sua arma quando Douglas o ameaçou. E mesmo assim Douglas sente que Rick não tinha nenhuma intenção de atirar nele. De qualquer forma, Rick fez o que fez para manter pessoas em segurança, e ele espera que isso continue. Inclusive Douglas está aberto a qualquer mudança e sugestões que Rick ou seu grupo possam lhe oferecer para melhorar Alexandria cada vez mais. Com isso, Rick deixa a casa de Douglas e percebe como as pessoas passaram a olhar para ele de forma estranha depois do que fez. E ao encontrar Michonne, Rick diz que precisa de um repouso. Então pede para ela cuidar das coisas pelo resto do dia. Então Rick volta para casa e se joga na cama, dormindo o dia todo. E quando ele acorda, ele pega o seu telefone pela primeira vez desde que chegou ali.
Então ele começa a falar com Laurie. Ele queria ouvir a sua voz mais uma vez. E para isso ele começa a desabafar, dizendo que não sabe lidar com tudo aquilo, com as coisas que fez aos caçadores, com o seu comportamento desde que chegaram ali e com o fato de que ele espancou Pete. Rick sente que está perdendo o controle e, para piorar as coisas, Rick não percebe que Carl já estava em casa e ele vê o seu pai falando sozinho num telefone. Isso pega Rick de surpresa, e diante dessa situação, ele não tem escolhas senão explicar para o filho sobre o telefone e a voz de Laurie que ele escuta na sua cabeça. Carl fica assustado e confuso e até pensa que o pai tinha ficado louco, mas Rick garante que sabe muito bem que é apenas coisa da sua cabeça, mas isso ajuda a relaxar. Então Carl decide ele próprio tentar ouvir a voz da mãe, mas ele não ouve nada e sai irritado dali, dizendo que a sua mãe estava morta. Enquanto isso, Abraham, Andrea e os outros voltam do seu trabalho e eles são recebidos por Spencer, que convida Andrea para um jantar naquela noite, e ela aceita. Ao mesmo tempo, apesar dos esforços de Heath, Scott não aguenta mais e ele acaba sucumbindo à infecção, e Scott morre na frente do seu amigo. Enquanto isso, forçado a viver em outra casa depois do que aconteceu, Pete estava furioso, se recusando a reconhecer que aquela é a sua nova residência. É aí que ele vê algumas facas de cozinha e decide fazer algo a respeito. Em outra parte, Spencer leva Andrea até a sua nova casa, mostrando que ele decidiu sair da casa dos pais depois da expansão da comunidade. E nesse momento, Andrea diz que está feliz por ele, e ela se aproxima, o abraçando e quase o beijando. Mas ela acaba chorando ao se lembrar de Dale. Então ela conta que teve alguém antes, e que morreu não faz muito tempo. Então Spencer entende e não pretende forçar Andrea a nada que ela não queira. Assim, eles têm apenas um jantar amigável e nada mais. Em outra casa, Glenn e Maggie colocam Sofia para dormir. E depois disso, Maggie parecia cansada e queria ir para a cama, mas Glenn tenta se aproximar da esposa. Só que Maggie não queria. Eles já estavam afastados de relações há bastante tempo. E Glenn fica incomodado. Não que ele faça questão de que isso aconteça todos os dias, mas ele queria que pelo menos Maggie demonstrasse que ainda tinha sentimentos por ele. Então Maggie admite que, desde que tentou tirar a própria vida, ela se sente diferente perto de Glenn. Ela se sente vulnerável, no sentido de que Glenn conhece até o seu lado mais obscuro agora. Mas Glenn garante que ama Maggie, independente de qualquer coisa. Não tem nada que vá mudar isso em toda a sua vida. Assim, os dois se beijam. Naquela noite, todos se preparam para lidar com o corpo do agora falecido Scott. Acompanhados por Heath, Douglas, Regina e outros membros da comunidade, Rick e Michonne levam o corpo até o cemitério e então cravam uma estaca na sua cabeça para acertar o cérebro e assim evitar que Scott volte como um morto-vivo. Nesse momento, enquanto tem o seu jantar, Andrea e Spencer percebem alguém andando nas ruas, com uma faca nas mãos. Antes do enterro de Scott, Heath diz que gostaria que o amigo tivesse um funeral, principalmente agora que eles tinham uma igreja e um padre para realizar essa cerimônia. Mas no meio da conversa sobre isso, Pete aparece. Ele não foi pro enterro, ele foi para causar outra morte. A morte de Rick. Mas dessa vez, Rick mantém a calma e manda Pete voltar para casa. A sua esposa e filho estão a salvo, vivendo sem medo agora. E se Pete conseguir lidar com seus próprios problemas internos, ele pode um dia voltar para eles. Mas Pete não aceita isso e ameaça Rick com a faca. Andrea e Spencer aparecem para ver o que estava acontecendo, e nesse momento, Regina confronta Pete, mandando ele abaixar a faca. Mas Pete estava tão descontrolado que, com a sua movimentação, ele se vira para afastar Regina e, sem querer, ele corta o pescoço dela, matando Regina imediatamente.
Spencer se joga contra Pete, o derrubando e o fazendo largar a faca. E diante dessa situação, Rick pega sua arma e a aponta para Pete, declarando que ele não pertence mais àquele lugar. Pete era um risco. Rick percebeu isso da primeira vez que viu Ron machucado. E diante da morte de Regina, Douglas diz para Rick ir em frente. E assim, Rick atira, matando Pete nesse momento. O grande problema disso é que o barulho do tiro é escutado, não apenas por caminhantes, mas pelo mesmo grupo que Glenn e Heath viram na cidade. Grupo esse que estava seguindo os rastros do barulho da moto, e agora eles têm certeza de que estão indo na direção certa. Eles se autodenominavam como catadores. Em Alexandria, o tiro foi ouvido por todos. Glenn corre para ver o que estava acontecendo e encontra uma multidão indo para o mesmo lugar. Mas ao chegarem no local, todos são impedidos de avançar por Rick, que afirma que naquele momento aquilo era um assunto de polícia e que em breve todos saberiam o que aconteceu. Assim, no dia seguinte, Rick vai visitar Jessie na sua casa. Ela já sabe o que aconteceu e confessa que, apesar de tudo, ela se sente aliviada. E se sente mal por se sentir aliviada. Depois disso, Rick vai falar com Douglas. Acontece que Douglas até concordou em fazer um funeral tanto para Scott como para Regina, mas ele se recusa a fazer um para Pete também. Até porque ele foi o assassino da sua esposa. Mas Rick afirma que o funeral não era para Pete, era para a família, principalmente para o pequeno Ron. Sendo assim, mesmo ainda não gostando, Douglas aceita. Andrea não quer ficar pro funeral, porque isso a faz lembrar de Dale. Ela prefere sair para trabalhar como vigia mesmo. Então Tobin vai lhe dar carona até a Torre do Sino. Enquanto isso, o funeral acontece na igreja. Heath faz um discurso falando sobre Scott, como ele era um bom amigo. Logo depois, Rick decide falar também. E apesar de tudo, ele tenta amenizar as coisas, dizendo que talvez Pete ser um marido e um pai abusivo, ou ter sido responsável pela morte de Regina, talvez não seja quem Pete realmente era antes do surto. Talvez foi parte da mudança para esse novo mundo. O problema é que nesse momento, o discurso é interrompido por um tiro vindo do portão de Alexandria. Rick rapidamente começa a mobilizar Abraham e a equipe de construção para ver o que está acontecendo, enquanto manda Michonne ficar para trás e proteger as pessoas. Ele também fala para Abraham e os outros ficarem em volta do muro. Ao chegar na entrada da comunidade, Rick se depara com Derek, o líder dos catadores. Ele diz para os porquinhos os deixarem entrar na sua casa. Claro que Rick não deixaria, mas ele precisava dar uma enrolada enquanto Abraham e os outros vão buscar armas no arsenal. Derek não está sozinho ali, e vendo que Rick não vai cooperar facilmente, Derek manda um dos seus companheiros apontar uma sniper contra ele. Mas Rick mantém a calma e diz que se ele matá-lo, não vai conseguir entrar de qualquer forma. Fora que eles realmente procuram por mais membros para sua comunidade, mas depois dessa ameaça, eles não vão permitir que os catadores façam parte daquilo. De qualquer forma, Derek estava disposto a entrar à força, e então ordena o tiro. Com isso, uma sniper dispara, mas a luz da mira que estava em Rick se apaga. Acontece que a sniper que disparou foi de Andrea, que estava na Torre do Sino, e de muito longe ela matou o sniper inimigo. E agora, simplesmente, quando Derek tenta agir, ela também o mata com um tiro na cabeça. Então Rick fala com os outros catadores que sobraram e diz para eles irem embora e eles os deixariam em paz. Mas o grupo se recusa. Eles acreditam que Rick estava blefando e talvez o grupo dentro daquela comunidade nem tenham armas. Mas eles estavam enganados. Sendo assim, Rick, Abraham e os outros se rebelam, fortemente armados, e fuzilam todos os catadores, dizimando muito rapidamente aquele grupo. O problema é que o tiroteio é ouvido por dezenas de mortos-vivos.
Depois do confronto, Rick e os outros queimam os corpos dos catadores do lado de fora, enquanto enterram os corpos de Scott, Regina e Pete do lado de dentro. Assim, com o funeral finalizado, Douglas se preparava para ir embora para casa, mas Rick o para. A comunidade tinha acabado de passar por um ataque interno e outro externo. Pessoas morreram e todos estavam assustados. Então Rick acredita que Douglas, como líder daquela comunidade, deveria dizer algumas palavras e acalmar a todos. Mas Douglas diz que Rick viu em Pete algo que Douglas não viu. E o único motivo deles terem sobrevivido ao ataque dos catadores foi graças à ideia de Rick de pôr Andrea como vigia da comunidade. Fora que foi Abraham quem melhorou e muito a performance da equipe de construção e permitiu que a comunidade se expandisse bem mais rápido. Para Douglas, se não fosse por Rick e o seu grupo, talvez todos ali dentro estariam mortos agora. Sendo assim, Douglas declara que a comunidade não precisa dele, mas sim de Rick. Desse jeito, Douglas declara Rick como o novo líder de Alexandria. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 13º volume de The Walking Dead começa a fixar os pés de Rick e dos outros em Alexandria, deixando evidente como o local vai ser importante para o resto da série. Esse volume em si tem um bom roteiro, assim como os outros, mas eu senti a narrativa mais quebrada e com tramas meio inúteis, tipo a de Heath e Scott, e o confronto contra os catadores foi muito rápido. Pelo menos serviu para começar a mostrar um pouco mais das habilidades de Andrea, que sinceramente não são poucas. E a gente vai ver isso cada vez mais daqui pra frente. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.